Eliomar se apaixonou pela Bíblia. Eu, para falar a verdade, ser sincero de você, do coração, eu nunca gostei de estudar nada. Mas quando eu decidi que se as respostas que eu tanto procuro tá lá na Bíblia, então vou começar a ler essa Bíblia, né? E Eufrásio foi salvo pela palavra de Deus. Cada vez que eu chorava ali, eu senti que eu precisava de sair daquela zona de conforto ali. O Identidade está começando. Oi, boa noite, feliz sábado, que alegria, né? Terminar mais uma semana e tendo você aqui junto com a gente, sua companhia. Você sabe que estamos aqui de segunda a sexta, às 11h30 da noite, contando histórias de superação, transformação e entrega da vida a Cristo. E hoje não vai ser diferente, vamos receber dois convidados que conheceram mais sobre Jesus e seus ensinamentos através da TV Novo Tempo. Olha só que legal. A Novo Tempo tem estudos bíblicos que são incríveis, a oportunidade que você tem de estudar a Bíblia junto com a gente. Preparamos sempre revistas, DVDs, para que você possa conhecer mais sobre esse Jesus aí na sua casa. São lindos, né? Ilustrados, muito dinâmicos, muito relevantes, para que você tenha a oportunidade realmente de estudar a Bíblia junto com a gente. E hoje, quero te mostrar aqui, ó, esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. O santuário era um símbolo para o povo de Israel e através desse símbolo a gente pode compreender lições bíblicas sobre redenção humana por meio do sacrifício de Jesus. Mas você sabe que o assunto santuário não envolve só aquele lá do Antigo Testamento, mas existe um santuário no céu e é sobre isso também que o pastor Arilton Oliveira vai dizer. O santuário ainda existente hoje. Então você pode ligar para a gente, tá bom? Pedir aqui o seu estudo bíblico de forma completamente gratuita. O telefone é 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone para você ligar em horário comercial. Você pode também mandar um WhatsApp para a gente. Aí você pode fazer isso agora. 0 operadora 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você vai fazer um cadastro que é muito rápido, diz que viu o DVD Santuário aqui no Identidade e logo ele está chegando aí na sua casa, tá bom? Não vai perder esse presentão da Novo Tempo para você, hein? E nessa noite, então, eu vou receber dois convidados. O Eliomar vai estar comigo aqui, num primeiro momento, contando como o programa Na Mira da Verdade respondeu dúvidas existenciais, né? Que ele tinha, questionamentos na mente dele e também no coração. E depois, o Eufrásio vai nos contar como o programa Bíblia Fácil, né, com o pastor Arilton aqui do DVD, o ajudou a sair de uma vida vazia, uma vida de promiscuidade. Você não pode perder. 30 segundos e eu já vou estar de volta aqui com os nossos convidados. De volta aqui o Identidade e agora a gente conversa com o Eliomar. Tudo bem, Eliomar? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo bem agora, né? Mas por um período da vida aí a coisa estava complicada, né? Rapaz, não estava fácil não, foi complicado, mas graças a Deus estamos aí firme e forte. Me conta dessa fase onde você começou a ter muitos questionamentos sobre a vida. Então começou assim, com coisas que realmente eu acho que é um questionamento sincero de muitas pessoas, né? Como é que a gente foi criado? Como é que tudo isso surgiu? Não sei se esse era um questionamento teu, mas muitas pessoas querem saber para onde elas vão, né? Depois disso que a gente está vivendo aqui. Mas você começou a ir por um lado um pouquinho mais profundo, né? Que tipo assim, Foi sim. será que isso tudo que a gente está vivendo é real? Será que isso aqui não passa de um sonho? E aí, as pessoas inclusive estavam pensando que realmente você estava entrando numa crise muito profunda, estava ficando maluco, né? Foi como um estalo na minha vida. Eu vivi uma vida normal, né? Porém, do nada, assim, eu comecei a questionar tudo, sabe? A vida, o propósito, para que tudo isso? Eu olhava para as coisas assim e tentava entender, será que isso aqui tudo é real? Será que isso aqui não é uma ilusão? Sabe, foi um estalo assim que deu em mim e comecei a questionar tudo. Eu vim assim de um berço cristão, mas porém, eu era sempre aquele rapaz que acompanhava somente. Por exemplo, eu ia na igreja para acompanhar a minha mãe. Eu ia na igreja para acompanhar a minha esposa. Eu nunca fui assim 100% entregue assim a Deus de verdade, né? Mas, porém, eu estava passando por uma fase meio complicada na minha vida, né, em relação ao trabalho, essas coisas, e de repente eu comecei a questionar.
será que isso aqui tudo é real? Qual o propósito de tudo isso? Aí eu até conversava com a minha esposa, assim, falando assim, amor, será que isso aqui tudo é real? Eu sinto que eu não sou daqui. Eu ficava até olhando a minha mão, assim, movimentar, assim, meu, o que é isso? Eram perguntas que para muitas pessoas, se eu fosse falar, por exemplo, achariam que eu estava ficando meio maluco, meio louco. Claro. Para mim, eu estava vivendo num mundo, assim, que... Como assim? Se o espaço dizem que é tão gigantesco, tem bilhões de planetas, só vai ter vida aqui na Terra. Não é possível, não tem... Sabe aquelas perguntas sem respostas, assim, que as pessoas não conseguiriam me dar uma resposta? Eu tava ficando meio depressivo, meio cabisbaixo, meio sem motivos, assim, sabe? Foi aí, né, Eliomar, que você começou a ir buscar respostas. E aí você foi procurar no Google, foi procurar no YouTube, porque ali você estava protegido, né? Ninguém ia te julgar. Poderia pesquisar qualquer coisa ali que pelo menos lá vou tentar achar alguma resposta, né? Sim. E foi aí que você encontrou um canal no YouTube do Na Mira da Verdade. Isso, foi até interessante que eu estava na minha casa mexendo no meu computador, eu comecei a pesquisar nos vídeos no Google, no YouTube, né? Pesquisando sobre crise existencial, sobre depressão, sobre essas coisas. De repente eu vi um programa que eu cliquei e comecei a assistir, né? Que era do Tito e do Leandro Quadros, Na Mira da Verdade. Aí eu vi que o programa lá era gravado, mas porém era ao vivo, o pessoal mandava perguntas, e perguntas que eu tinha dúvida também. E eu achei incrível como aquele cara respondia na hora, na base bíblica. Ele fala assim, ó, vai lá em Mateus 23. Aí vinha outra pergunta, vamos lá em Marcos. Eu falei, caramba, esse cara sabe tudo na Bíblia. Será que os meus questionamentos vai estar lá também? Aí eu comecei a baixar um monte de programa. Eu falei, não, vamos assistir isso aí. Quando eu tinha qualquer dúvida, eu pesquisava no YouTube. E toda vez que aparecia o Na Mira da Verdade, eu ia direto na Mira da Verdade, né, para poder assistir. E foi daí que eu comecei a baixar, que eu sou motorista, né? Comecei a baixar os programas e comecei a ouvir no carro sobre algumas dúvidas que eu tinha. E me ajudou bastante, porque em relação, eu nunca tinha parado para ler uma Bíblia. Eu, para falar a verdade, ser sincero de você, de coração, eu nunca gostei de estudar nada. Mas quando eu decidi que se as respostas que eu tanto procuro tá lá na Bíblia, então vou começar a ler essa Bíblia, né? Que se esse rapaz aí tá dando a resposta pro pessoal, então talvez eu encontre as minhas respostas ali também. Foi daí que eu comecei a fazer um estudo específico em relação à Bíblia, né? Eu tinha um conhecido que a gente trabalhava, só que toda sexta-feira à noite ele parava de trabalhar. Eu perguntava assim, por que ele não está trabalhando? Porque eles são adventistas. O que tem a ver isso? Trabalhar no sábado? O que tem a ver? Eu, na minha cabeça, era bobeira. Falei, nossa, o que tem a ver? É tudo igual. Aí, quando eu parei para ler a Bíblia, eu vi até um programa falando sobre o sábado. Falei, mas que negócio é esse de sábado? Vamos ler aqui. Aí ele falou que está nos 10 mandamentos. Eu me lembro até hoje, eu estava na cozinha lendo a Bíblia, assim, eu parei lá no Êxodo 20, lá, o 4º mandamento, eu falei assim, quê? Para você ver como era leigo em relação à Bíblia. Eu chamei a minha esposa e falei assim, amor, olha o que está escrito aqui. Aqui está falando que é para guardar o 7º dia, o sábado. Isso aqui sempre teve aqui, eu até brinquei com ela, né? E foi daí que eu vi que eu era muito analfabeto em relação à Bíblia. Eu não tinha conhecimento, assim. Eu só tinha aquele conhecimento que eu ouvia alguém falar. Entendeu? Bem básico. Mas isso, o básico dos básicos mesmo. Eu falei, não, caramba, como tem coisa aqui que eu não sei? Comecei a estudar os 10 mandamentos, comecei a estudar em relação ao dízimo, comecei a estudar em relação à alimentação, tudo que eu era realmente leigo mesmo. E eu fiquei impressionado que ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Agora, aconteceu uma situação com você que é o sonho de todo telespectador aqui da Novo Tempo. Um dia o Eliomar estava lá no mercado, bem tranquilo, escolhendo ali as compras, quando de repente ele olha para o lado e vê quem? Leandro Quadros. E aí, você já colocou ele na mira com uma pergunta capciosa, como diria o Tito? Olha só, eu estava mexendo no Instagram, vi que o Leandro Quadros estava dando alguns estudos na igreja do Jardim América. Eu falei, caramba, mas eu tô vendo aqui, mas não tem um horário nem nada. Mas tudo bem, aí eu deixei passar. E fui pro mercado à noite, né, depois do meu trabalho. Eu ouvi no estudo, eu coloquei o fone de ouvido, ouvi no estudo. Aí eu passando no caixa assim, eu olho pro lado assim, falei, caramba, será que é ele mesmo? Aí eu cheguei e pedi licença, com licença. Falei, cara, eu tô te ouvindo aqui agora, tô estudando com você. Ele, sério, irmão? Simpatia em pessoa.
Pra falar a verdade, eu nem sabia que ele era aqui de Jacareí, da cidade, né? Eu falei, caramba, isso é deuscidência, né? Porque não é possível. Hoje de manhã eu estava vendo uma postagem que você ia fazer dando estudo na igreja, e na hora que eu falei com ele, que eu estava estudando com ele, ele me convidou para ir no Jardim Américo, na igreja, que ele estava dando um estudo. Falei, nossa, eu não consegui ver o horário lá, mas eu estou sendo convidado por você mesmo. Falei, não é possível, isso aí é Deus mesmo me chamando, né? Aí foi quando ele me convidou, eu fui lá na igreja, o Tito me recebeu lá, o pessoal da igreja muito simpático, me senti muito à vontade no ambiente, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, em relação à igreja adventista, que eles batem muito forte em relação a estudo. Estudo, Bíblia. E eu percebi que quando eu comecei realmente a estudar a Bíblia, eu senti um prazer tão grande que eu estudo a Bíblia todo dia. Eu quero aprender algo novo. E a igreja em si, ela dá esse suporte pra gente, né? Ela dá bastante estudo, tem os programas da TV que às vezes quando eu tenho algumas dúvidas eu vou lá, busco para poder me ajudar. E foi assim, foi deuscidência, porque Muito eu tava bom. eu tava curioso para conhecer o Adventista e acabou que o próprio Leandro Quadros me convidou para ir na igreja. Agora me conta, como é que ter estudado a Bíblia mais profundamente, ter ido à igreja, conhecido ali não só o Leandro, os arautos do rei e tal, né, pessoas que você acabou conhecendo, como tudo isso te ajudou no teu processo de cura para aquele questionamento enlouquecedor que você vivia? Eu estudei bastante a história da vida de Jesus e Jesus é um exemplo para a gente, né? Ali ele é o nosso manual. E foi isso que foi confortando meu coração, essa depressão que eu sentia dentro de mim, ela foi saindo pouco a pouco, começava a estudar em relação sobre a vida, sobre finanças, tudo aquilo que me afligia na minha vida, sobre finanças, saúde, família, eu comecei a estudar e querer entender como que um ser humano, uma pessoa deve agir para que esteja conforme a palavra. E foi isso, a partir dos estudos, entendimento, muita oração, o meu coração foi ficando mais leve. Graças a Deus, hoje eu tenho eu posso dizer, um coração mais aberto, um coração mais receptivo. E uma mais das calmo coisas, também, muito, né? Mais calmo. Eu não gostava muito de pessoas, não que eu não gostava muito de... em relação à igreja, essas coisas eu não gostava. Sei. Eu me lembro um dia que eu fui na igreja, acho que foi a terceira vez que eu fui na igreja adventista, aí foi uma banda lá tocar. Aí chegou lá o tal dos Arautos do Rei, que eu nem sabia. Eles cantaram as músicas ali, impactaram. Falei, nossa, que música bonita, que som bonito. Eu comecei a baixar um monte de música também, eu ouvia no carro. Tudo isso foi agregando para eu me livrar dessa crise existencial que eu estava passando. Poxa, que Graças excelente. a Deus. E que legal, Eliomar, saber que a Novo Tempo te ajudou tanto, né, a ter esse encontro real com Deus. Foi esse encontro que te curou, né? Esse encontro com Deus. Sim. Olha, muito obrigado por ter contado a sua história aqui pra gente. Eu espero que Deus continue te abençoando. Agora você já sabe onde recorrer para tirar todas as suas dúvidas, né? Tá ali na Bíblia Sagrada. Do mesmo jeito que o Leandro conhece de cor e salteado, de trás para frente, isso está à disposição para todos nós, não é mesmo? Verdade. E que Deus continue te abençoando, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida aí também e do pessoal aí do programa. Amém. Obrigado. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo rápida. Na volta, tem mais uma história incrível de como a Novo Tempo ajudou no encontro com Deus, tá bom? Intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade e agora eu converso então com o Eufrásio. Oi, Eufrásio, tudo bem com você? Tudo bem, Wagner. Então tá jóia. Eufrásio, vamos falar da tua infância. Você tem um momento de uma infância que é simples, né? No Rio Grande do Norte, filho de agricultores, teve uma infância humilde, mas muito feliz, né? Com 18 anos, Eufrásio, você começou a jogar futebol, né? Começou a jogar num time amador, mas se preparando ali para ser profissional, mas acabou encerrando a sua carreira, não jogou profissionalmente. Por outro lado, você, então, recebeu um convite para morar no Recife. Lá você morou um tempo com as suas irmãs, conheceu também uma menina na época, uma moça, chegou a ter um filho, mas se separou. E aí, por conta de companhias, inclusive,
que acabaram te levando a conhecer um outro mundo, um outro universo, um universo inclusive bastante promíscuo. Me fala o que passava pela sua cabeça naquele momento, por que as coisas não deram certo nesse relacionamento e o que te levou a ter essa vida tão diferente? No momento que eu estava me preparando para jogar, jogava no time amador, me preparando para jogar, já fazer um teste no time até do Brasil, brasiliense. Aí surgiu uma oportunidade para me vir aqui para Recife. E nesse período de tempo que eu vim para Recife, eu vim para cá e fiquei morando com minhas irmãs. Conheci a ex-mulher do meu filho, né? E aí a gente teve um relacionamento muito conturbado ali. Ela parece que ela sentiu ali tipo um enjoo de mim depois que ela teve o filho ali. Aí a gente vivia em conflito o tempo todo. Arrumei umas amizades que não eram muito legais, né? Uns amigos entre aspas. E aí eles começaram a me incentivar a ir para esse mundo aí, esse mundo louco aí de promíscuo, né? Saindo com mulheres e tudo. Eu saía para balada com eles e aí fui pensar assim, quando eu pensei, eu já estava no fundo do poço, já estava exagerado já. Você contou para nossa produção, Eufrásio, que assim, né? Numa noite, você chegava a sair com 2 a 3 mulheres para ter relação sexual com elas. Isso durante 8 anos. Você, né, contou que gastava muito o seu dinheiro alugando esses quartos para ter essas relações. Você gastava o dinheiro em casas de massagem, que na verdade não era bem uma massagem, né? Eram prostitutas que faziam esse trabalho e você acabava tendo relações sexuais com elas também. Naquele momento, né, e chegando nessa conta que você me contou aí, tendo tido um relacionamento sexual com mais de 200 mulheres ao longo desse período, você, em que momento realmente entendeu que estava no fundo do poço? Quando você deixa de achar que o que estava acontecendo era legal para entender que você precisava ter uma vida diferente? O que você sentia de prejuízo, inclusive, por estar levando uma vida de tanta promiscuidade? Eu tinha aquela vida que eu vivia, era uma vida momentânea ali, que só eu sentia prazer naquela hora, né? Mas quando eu chegava em casa, que colocava minha cabeça no travesseiro, batia aquele arrependimento, aquela tristeza. Eu sentia envergonhado de mim mesmo, assim. Não tinha força para sair, porque a gente, sem Deus, a gente não pode fazer nada. Aí chegou um momento, em 2012, eu encontrei a minha esposa, que ela era do Rio Grande do Norte também, e a gente começou a conversar por telefone. Daí, ela, uns 6 meses que a gente estava conversando, ela começou falando um pouco da Novo Tempo, e ela falando da Novo Tempo, um dia eu, mesmo conversando, ainda estava com ela ainda conversando, a gente se conhecendo, eu saí para uma balada, uma balada aí, à noitada. Nesse dia saí com mais de 3 mulheres, de 3 para 4 mulheres eu saí nessa noite. E quando eu cheguei em casa, cheguei bem arrasado mesmo. Aí na madrugada ali eu coloquei na TV, estava passando uma reprise ali da Bíblia Fácil. Da Bíblia Fácil, e isso aí eu vendo um pastorito falando exatamente da volta de Jesus. Eu disse, que Jesus é esse que vai voltar? E eu quero esse Jesus. Aí eu comecei a me ajoelhar no chão e aí fiquei ali clamando. E cada vez que eu chorava ali, eu senti que eu precisava de sair daquela zona de conforto, de desconforto, né? Que era essa vida promíscua. E eu disse, não, meu Deus, eu tenho de procurar um refúgio, e esse refúgio é só o Senhor. E aí Deus, ele foi abrindo as portas ali, foi entrando no meu coração, e eu já comecei, dali foi o primeiro passo que eu fui abandonando. Eu comecei a abandonar essa vida e percebi que eu precisava de sair para poder seguir uma vida digna, né? Mas ao mesmo tempo, Wagner, eu não acreditava que eu ia sair, porque na verdade essa vida
essa vida promíscua, assim, de quem sai com essas mulheres, é um vício, né? Graças a Deus, para a honra e glória dele. Amém. Eu abandonei esse vício, né? O que não é fácil, né, Eufrásio? Vida, porque né? a gente não está falando simplesmente de uma experiência ruim que você teve. Você estava num ciclo onde você estava dentro de um vício. E deixar um vício é muito difícil, né? Existem gatilhos que levam a gente para ter vontade de novo fazer aquilo que a gente fazia antes, mesmo a gente se sentindo péssimo, né? Depois de ter, imagino que depois de uma noite dessa, com 4 mulheres, você chegava em casa se sentindo péssimo, arrasado, como você comentou aqui com a gente. Agora, como é que, a Novo Tempo, depois você, né, e essa mulher que você estava conhecendo hoje se tornou a tua esposa, vocês conheceram uma igreja adventista, foram lá pessoalmente, como tudo isso de fato te fez conseguir deixar o vício? Porque isso é muito complexo. Minha esposa é Maria dos Anjos. Aí no que ela veio para cá, Wagner, aqui para Recife, ela veio para conhecer. E aí ficou uma semana comigo aqui, e aí disse, olha, vamos dar uma passada na igreja adventista aqui para a gente conhecer. E aí eu disse, vamos. Aí a gente foi. Quando eu cheguei na igreja, achei uma maravilha, assim, os irmãos trataram eu super bem, assim, cheguei na escola sabatina ali, na hora da escola sabatina, falando de Deus ali, os irmãos tudo animado ali, feliz, um canto lindo ali, um louvor, pregação maravilhosa, assim. Aí eu disse, não, é aqui que eu tenho de ficar e não quero desistir não desse Deus. E aí já cheguei onde eu queria, que era encontrar realmente uma igreja para mim ter comunhão com os irmãos e seguir essa vida cristã, essa vida com Deus, assim, com Cristo Jesus, porque a vida que eu estava vivendo realmente aparentemente era divertido, né? Era prazeroso, mas para Cristo, assim, eu como um ser humano, eu sentia péssimo, eu sentia um lixo, Wagner, assim. Na hora que eu ficava questionando comigo mesmo, mas por que o Senhor permite que eu viva numa vida dessa? Eu tenho de mudar, eu quero mudar. E foi aí que minha esposa, como ela é adventista, ela apresentou a igreja, apresentou esse Cristo. Eu que acreditava em Deus, mas era assim, de longe, né? Era Deus lá no canto dele, eu no meu, não tinha aquela intimidade. Aí eu comecei Você conheceu um Deus mais próximo e um Deus pessoal, né? Próximo. E essa mudança é tão clara, porque a gente consegue ver, hoje você tem um ministério, né? Sai para pregar aí, como você estava contando, junto com o seu enteado, e que bonito que essa transformação te livrou do vício, mas você não guardou só para você, como todo bom cristão, está cumprindo o pedido e o mandado de Jesus de que a gente vá e fale dele a todos os cantos. E você faz isso aí muito bem no local onde você está morando, né? Recife. Eufrásio, muito obrigado. Que bom saber que existe esperança e a gente pode se livrar de um vício tão arraigado e tão profundo como você viveu. E Deus pode proporcionar essa transformação e a vida vai ser plena. Muito obrigado pela tua história e que Deus continue te abençoando por aí. De nada, Wagner. Eu te agradeço também por esse programa maravilhoso. Que Deus abençoe você. Amém. Que continue levando essa mensagem através desse testemunho. Eu adoro testemunho, porque o testemunho ele edifica a nossa vida. Sim. E a gente tem, através do testemunho, a gente começa a ver outro rumo, ver outras direções certas, né? Exatamente. E aí eu só tenho que agradecer, que Deus abençoe o Novo Tempo. Imagina. Todos vocês da Novo Tempo. Obrigado a você por fazer parte, por ser mais um dos testemunhos aqui do Identidade. Obrigado mesmo. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você. E a gente volta na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.